Tenho a honra então de anunciar o primeiro keynote speaker do painel, professor Filipe Moraes, doutorado em gestão pela Henley Business School da Universidade de Reading. Tem por especialidade a Corporate Governance e Gestão Estratégica. É convidado em vários fóruns internacionais, é um autor premiado de papers, aliás, produz papers com alguma regularidade, bastante conhecido entre os seus pares, requisitado internacionalmente nos Estados Unidos, pela África, Europa, quer como Executive Non-Executive Board Member, como também orador em conferências. Temos um privilégio enorme de o ter aqui connosco. E depois passarei ao António Costa, o nosso próximo moderador do painel, a honra depois de apresentar os convidados do painel. Filipe, por favor, e mais uma vez obrigado por teres vindo. Muito boa tarde. Muito obrigado, Paulo, pela tua generosa apresentação. É um grande gosto estar aqui hoje. Agradeço desde logo à direção da FAI o convite. Eu venho cá hoje trazer-vos uma visão do governance que é muito mais ligada à estratégia. Aquilo que vos vou propor é que, se o governance não está ligado à criação de valor, à estratégia, não traz, no longo prazo, nenhuma vantagem. E, portanto, o governance é muitas vezes entendido por empresários, sobretudo empresários de empresas mais pequenas, como algo que tem mais a ver com o compliance, que é um conjunto de pessoas que vêm para aqui, de alguma maneira, retirar algum grau de descrição e de controlo que eu possa ter sobre a empresa, e acrescento um pouco aquilo que o Dr. Paulo Macedo disse. Realmente o não executivo, quando é convidado a integrar um board, tem que trazer um conjunto de requisitos, de capacidades, de experiências que tragam valor acrescentado à estratégia e à direção estratégica da empresa. E se não for assim, em geral, são tokens, são gente que está a fazer decoração. Eu vou passar um conjunto de slides onde espero que consiga traduzir esta minha ideia do governance estratégico num mundo em mudança, de forma a que todos possamos compreender e estar alinhados. Ok, já percebi como é que isto anda. Portanto, foi já muito descrito pelo Dr. Paulo Macedo e é o tema deste congresso. Estamos num mundo em acelerada mudança. E é uma mudança que, ao contrário da mudança de há umas décadas atrás, é muito mais acelerada e muito mais imprevisível. Isto é particularmente perigoso para empresas que não sejam capazes de estar constantemente ligadas a estas alterações e procurar incorporar estas mudanças na sua estratégia. E, desde logo, há aqui um conjunto grande de alterações. Aqui mais perto de nós, na União Europeia, o novo Green Deal, com a taxonomia verde e com um conjunto do ISRS, etc., um conjunto de regulações que prometem transformar a forma de as empresas, de alguma maneira, reportarem, desde logo, as suas atividades, mas que tem procura também transformar a forma como nós entendemos a criação de valor nas empresas. Isto tem trazido, desde logo, custos de compliance enormes e promete-se trazê-lo, mas também, não só isso, mas também, de uma maneira mais genérica, poderá trazer algumas questões de competitividade, porque o mundo não anda todo à mesma velocidade e a regulação nos Estados Unidos ou na Ásia não está de maneira nenhuma preocupada com as questões de sustentabilidade. A quarta revolução industrial, e eu não me vou debater aqui muito porque já foi subejamente explicado pelo Dr. Paulo Macedo, mas será também explorado por outros oradores,
A quarta revolução e o conjunto de tecnologias que incorporam ou que dão corpo à quarta revolução, à chamada quarta revolução industrial, prometem também trazer alterações profundas nos modelos, já estão a trazer, nos modelos de negócio. A inteligência artificial está já hoje a trazer também alterações profundas na forma de gerar valor, e existem exemplos. Harley Davidson, por exemplo, foi capaz de, com o Big Data e Machine Learning, foi capaz de identificar o conjunto de consumidores que iam ao seu website e foi capaz de perceber quais desses eram os high net worth individuals capazes de futuramente serem clientes. E conseguiu, nos últimos, isto é uma coisa recente, 2017, nos últimos 5, 6 anos, aumentar as vendas e os leads de vendas em 300%, creio que 300%. Portanto, isto tudo foi conseguido com ferramentas de inteligência artificial e de machine learning que dão já um edge competitivo a empresas hoje já. E todos nós, gestores, empresários, professores universitários, advisors, temos que estar bastante... E claro, um quarto grande conjunto de alterações são as alterações geopolíticas, o nosso mundo multipolar, e que já está hoje, naturalmente, a mudar os padrões de comércio internacional, as cadeias de abastecimento e as políticas energéticas na União Europeia. Portanto, tudo isso algo de muito importante. Talvez com a quinta e última grande área de mudança é a mudança social. Uma mudança social e política que muitas vezes os conselhos de administração não são particularmente bons, o governance das empresas, a identificar. São muito bons a identificar riscos financeiros, económicos, mas riscos sociais e políticos, muito menos. A forma como os consumidores estão a mudar a forma de consumir, desde logo, e as gerações futuras, o gap que existe entre quem está hoje a decidir nos conselhos de administração e as novas gerações é tão grande que existe um risco real de os conselhos de administrações e as suas equipas executivas de não perceberem as mudanças no mercado, sobretudo no grande consumo. E, portanto, aqui mais um risco de podermos entrar aquilo que eu já vou dizer, que é strategic drift, em deriva estratégica. É por isso que, em vez de me focar, porque eu nunca conheci nenhuma empresa que estivesse, que fosse líder no seu setor por ter um bom departamento de compliance, sempre conheço empresas que são porque têm uma capacidade de distribuição ou de marketing superiores, porque têm produtos e processos superiores, mas geralmente compliance não está entre digamos, os ativos estratégicos da empresa que trazem vantagem competitiva. É um fator higiênico e tem que existir, mas, naturalmente, não é isso que nos vai garantir que a empresa está aqui daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Isso é, naturalmente, o mercado e as capacidades para desenvolver superiores produtos e serviços. E, portanto, aquilo que acontece a muito boas empresas e empresas que todos nós conhecemos é que, ao longo do tempo e com as mudanças, que agora são aceleradas, entram aqui em aquilo que se chama em strategic drift, em deriva estratégica. Passam a perder o contacto com as principais mudanças na envolvente, a estratégia e a equipa de gestão e o board ficam complacentes e começam lentamente a perder capacidade competitiva e a focar-se muito em questões de eficiência, no hoje, no dia-a-dia, e a perder essa capacidade de olhar para o envolvente, percebendo os riscos, mas olhando muito no sentido de oportunidades e de criação de valor. Isto pode ser identificado antes que exista a tragédia e colocado algum programa de turnaround ou de transformação que coloca a empresa no caminho certo novamente.
Mas muitas das vezes, como nós sabemos, empresas familiares, a grande maioria, 80% ou mais, não chega à segunda geração. E das empresas que fazem os principais índices das bolsas, quase vos garanto que 80% daqui por 30 anos não está. Portanto, as empresas morrem e desaparecem. E morrem geralmente por causa disto. É um bocado o Kodak moment das empresas, não é? Aquela altura em que não se percebe que existe uma tecnologia, existe um novo concorrente, existe um conjunto de mudanças que realmente estão a colocar em causa o nosso modelo de negócio. E isto geralmente é uma falha de estratégia. E é uma falha de estratégia que tem geralmente fases. A primeira é a empresa tem uma fase de crescimento grande e depois acha que já chega. Já cresceram muito, já estão muito contentes e começam a ficar complacentes. Já temos 330 milhões, já temos 10 milhões, já temos 15 milhões, está muito bem, comparamos-nos bem até com os nossos vizinhos ou aqui com quem nós gostamos de nos comparar, geralmente em termos favoráveis, e estamos ótimos, portanto, passam a começar a olhar para dentro e menos para fora, passam a começar a olhar para questões de eficiência, redução de custos, improvement, isso tudo é saudável, mas não vale de nada se não olharmos para fora e olharmos para a questão do crescimento e como é que nós vamos ser competitivos e continuar a reinventar a empresa e a conseguir novas formas de revenue. Isto não tem nada a ver já agora, não é? Isto é muito estratégia. Isto pode ser tudo ético e ambientalmente responsável, não é? Não precisa de ser uma coisa demasiado agressiva. Mas começa com este foco interno, deixa-se olhar para o crescimento, passa-se a olhar para a eficiência. O diálogo é pobre, o diálogo é interno também, é um diálogo sobre para onde é que vai determinada parte do orçamento, que divisões é que conseguem arrecadar mais recursos internos, há uma certa luta interna pelos recursos, começa a ficar um bocado mais conflitual e começa-se a fazer o framing dos problemas de uma maneira muito, muito restrita, portanto, sem olhar ao contexto maior, precisamente porque começam a olhar muito para dentro. E isto leva a quê? Leva a que as decisões estratégicas passem a ser pobres. Há um retrocesso, deixa-se de se pensar fora da caixa, de explorar oportunidades, de explorar novas formas e passa-se são mecanismos de defesa, não é? Passamos às rotinas que conhecemos. E, portanto, passamos a olhar cada vez mais para dentro, cada vez mais nas rotinas e cada vez mais a investir em coisas que temos alguma experiência, alguma experiência de sucesso passado e a investir cada vez mais. Esta escalação do comprometimento, não é? Com decisões que são falhadas e que se vão revelar falhadas mais à frente, mas que nós acreditamos que de alguma maneira isto vai virar, mas não estamos a mudar, nem estamos a olhar para o quadro estratégico mais largo. E perdem-se pontos de inflexão, perdem-se pontos no mercado e na história da empresa em que teria sido importante investir em determinadas oportunidades que surgem, mas essas oportunidades são perdidas, porque cada vez mais o foco é interno e em questões de eficiência. Aqui chega-se ao tal Strategic Drift, que foi o quadro anterior, perdendo oportunidades, perdendo a capacidade de integrar tecnologia, de integrar talento, de ir procurar novos mercados. Este Strategic Drift começa a acontecer. Geralmente o que acontece nesta altura é que há muito passar de culpas, começa-se a pensar em temos que fazer uma reestruturação, vamos reorganizar, reforça-se o ciclo no curto prazo, a comunicação quebra e muitas vezes há staff a sair. E atrás de cada crise financeira
há uma crise de estratégia, como é óbvio. As crises financeiras são o resultado de tudo o que fazemos e das más decisões que tomamos. Claro que o board tem uma importância aqui. Isto procura representar um board e uma equipa de gestão e debaixo as unidades de negócio. E geralmente dos estudos que tenho feito com colegas em várias partes do mundo, e conversas que tenho, trabalho muito com executivos diretamente e, portanto, os padrões repetem-se, não é? E há aqui duas grandes fraturas, não é? Há dois grandes, nós chamamos misalignment em inglês, desalinhamentos, que existem. E geralmente o primeiro tem a ver com o misalignment entre o governance e a estratégia. Portanto, a estratégia não responde àquilo que os acionistas procuram, àquilo que o board define. E um segundo desalinhamento entre aquilo que a equipa de topo diz e depois aquilo que acontece na realidade. Muitas vezes as equipas de topo têm visões. Existe uma universidade, para dar um exemplo muito prático, uma universidade no Reino Unido, que, eu não vou dizer qual é, que a dada altura, há poucos anos atrás, disse: nós nos próximos 5 anos queremos estar no topo 10 das universidades Russell Group no Reino Unido. Eles estavam na posição 60. Tipo, são aquelas visões, não é? Que não têm adesão à realidade e que depois ninguém consegue implementar. Mas há visões que são mais perigosas do que estas, não é? Há visões que parecendo visões até alcançáveis, nunca foram testadas na prática. Quando se tem uma visão é preciso ir perceber minimamente: temos condições para realizar isto? Ok, então isto é uma visão boa. Mas aquelas visões que são sonhadas por gente que se acha extremamente capaz, às vezes correm mal. E portanto, existem estes desalinhamentos constantes, e estes dois são particularmente importantes. A estratégia é uma, o board não faz perguntas, têm dúvidas, mas não as levantam, porque pode parecer mal, porque, bem, se calhar sou eu que penso isto, se calhar também não quero ser visto como um chato, e, portanto, não vou levantar estas questões. Essas questões, na verdade, são pontos importantes de tensão e de fratura que não são discutidas. Não são discutidas e depois cria-se um gap entre aquilo que a equipa executiva realmente está a fazer e está a pensar e aquilo que o board acha que a equipa executiva está a fazer. E isto tem uma espécie de trickle-down, é tipo trickle-down economics, não é? Depois, em baixo, as equipas mais abaixo, em qualquer falhanço de empresas, a melhor linha para se perceber o que se passa é ali os diretores gerais, abaixo da C-suite. Vai-se falar com cada um deles e tem a real visão da empresa. E, portanto, muita atenção a estes dois misalignments, garantir que existe esta coesão a estes dois níveis, em termos da estratégia. Strategic governance requer o quê? Requer, desde logo, um board que seja o dono da direção estratégica. O board não tem que ser o dono da estratégia, propriamente, mas tem que ser o dono da direção estratégica. Um exemplo, nós vamos crescer para o mercado X por, imaginem, aquisição. Ok? Depois, qual é que vai ser a estratégia de aquisição, etc. A realização dessa direção estratégica, a estratégia, essa deve ser da equipa executiva. Mas o board, que inclui o CEO, naturalmente, deve acordar primeiro a direção estratégica. Deve monitorizar a execução estratégica, mas tem que ser uma monitorização, aquilo que em Inglaterra cada vez mais se defende, que não é uma monitorização nem demasiado próxima, nem demasiado distante também. Tem que ser uma monitorização interessada.
E não vejo qualquer problema de um não executivo, com o perfil certo, poder ter uma conversa com membros da equipa executiva, com o diretor-geral, não para ir atrás, aqui a questão não é para ser polícia do CEO, mas para tentar perceber e ter uma visão complementar, diferente, dizer, olha, eu falei e realmente a minha sensação é esta. E, portanto, que ajudem nos reais desafios de implementação. Não são gente que está no board, que está e que vai às reuniões, mas que depois não tem uma ligação com a empresa nenhuma, a nenhum título. Tem que estar um pouco mais presente. Portanto, deve trazer essa experiência de implementação também. Não é? Não tem que ser executivos, ter uma carreira de ex-CEOs necessariamente, mas tem que trazer alguma visão de implementação também. E que tenha, por exemplo, liderado projetos importantes e ter que os implementar em situações complexas, etc. Portanto, não pode ser só gente com pensamento. Tem que ser gente capaz de ter ação também. E de perceber, e já passou por lá, e já tem cicatrizes, e percebeu, e falhou, e portanto, sabe, não é? Sabe. Percebe o que é que pode acontecer. Os não executivos têm que ter, têm que ter mentes estratégicas. Têm que trazer skills, competências que adicionem aos grandes desafios que se apresentam hoje e no futuro. Têm que ser capazes de olhar para o ambiente e compreendê-lo, sim. Têm que perceber as realidades da implementação da estratégia. Não chega a serem pessoas capazes de analisar o contexto bem e traduzir isso em questões e em ações. Tem que ser gente que depois consiga dizer, ok, como é que nós vamos operacionalizar isso? Isto é trabalho do executivo, claro, mas o não executivo tem que ser capaz de desafiar isto e de acrescentar. É importante nos dias que correm terem um mindset internacional, minimamente. Quer dizer, não é necessário que toda a gente tenha, mas tem que ter. Portugal é demasiado pequeno para isso. Portanto, o governance que ainda se pratica em muitos dos sítios, os sítios que têm governance, alguns nem isso têm, mas os que têm, é uma monitorização da performance, geralmente que já passou, é ex-post, oversight, vai-se ver os relatórios, vai-se ver os KPIs, coisas todas que já aconteceram, portanto não se olha para o futuro. Aprova-se, sem grande debate, sejamos sinceros, a estratégia. Vai-se ver o risk register e ver se estão lá os riscos todos e tal, faz sentido, ok, estamos cobertos. O succession planning, quem dera, não se faz muito bem em muitos sítios, mas ok, vai-se vendo. Ok, aprovam investimentos, desinvestimentos, aquisições, compensação executiva e os reportes financeiros. A governança estratégica exige uma coisa muito diferente desta postura do board. Exige que o board, desde logo, tenha um papel muito mais ligado ao futuro, serem os stewards da empresa, garantir que a empresa está a criar as condições de resiliência, e é por isso que falava também ao almoço que os resultados financeiros são importantes, mas a parte de ter um bom stress test, por exemplo, enquanto banco, é muito importante, porque garante que os resultados financeiros se vão manter de forma sustentada, e, portanto, não é só deixar um legado para hoje, mas é um legado para o futuro. O board deve ser o dono da direção estratégica, deve ser o dono do propósito, deve haver uma cultura no board de debate robusto, não são as pessoas, não é? São as ideias, são as propostas, e cada um de nós às vezes faz mais propostas, quer dizer, é normal, não é? A ideia aqui é que se debata e que se vá às assunções que estão na base dessas propostas. E se diga, isto não faz sentido por causa disto, eu acho que isto se calhar não é assim. Portanto, tem que haver este debate sincero, não é? Sincero.
Ahm, tem que haver uma maior colaboração na criação da estratégia, porque porque é um desperdício, não é? Se nós identificamos os membros do board com estas características e depois não tê-los envolvidos a ajudar a pensar e a ajudar a tentar antecipar problemas de implementação, etc., então para que é que os temos lá? É um desperdício, não é? Isto do succession planning é importante e nas empresas familiares é muito importante, mas os boards estratégicos olham, e uma questão que o Dr. Paulo Macedo também refrisou, que é ter as pessoas certas e a equipa certa. Só que isto não é só no topo, não é? É preciso identificar as funções-chave throughout the structure, não é? E isto não tem que ser necessariamente só funções muito séniores. Há funções importantes nas operações, há funções importantes em que nós temos que ter absoluta confiança que temos o melhor talento e temos a equipa certa para executar esta estratégia. E isto, é como disse, também é doloroso às vezes, não é? Porque é preciso ter que dizer que não a pessoas que nós pessoalmente até sempre simpatizamos. Mas aqui a questão não é a pessoa, é a empresa, porque não é? O fiduciary duty é com os acionistas, mas é sobretudo um dever de lealdade à empresa, não é? Um dever para com a empresa e não para a pessoa A ou B. Isto é importante compreender, não é? Portanto, o resto é mais ou menos parecido e claro, a aprovação de relatórios não financeiros agora, muito mais. Mais um pouco sobre esta mudança do tradicional para o estratégico. No passado, cada vez mais, felizmente, mas ainda se vê um pouco, a motivação para se juntar a um board era o prestígio, o networking, a compensação, quiçá. Podermos olhar para as nossas escolhas passadas e dizer, ok, eu vou aqui defender aquilo que fiz no passado e tentar justificar coisas que fiz no passado hoje, e uma rota até para papéis executivos, em alguns casos. Verdadeiramente, na governance estratégica, se queremos ser stewards da empresa ou da organização, não precisa ser uma empresa lucrativa, a nossa motivação tem que ser fazer a diferença. Fazer a diferença, deixar um legado pela diferença positivo. E, portanto, tem que ser esta a motivação. Qualquer outra motivação não se coaduna. As pessoas têm que ser selecionadas porque têm pensamento estratégico, experiência, e têm que ter o chamado T-shaped knowledge, não é? Têm que ter grande polivalência, têm que saber de negócios, de empresas, mas depois têm que ter alguma coisa que acrescentam um conhecimento especialista, não é? Agora, ser só genéricos ou ser só especialistas também não. Para isso temos advisors e consultores. Depois, a diversidade, e eu sou um grande defensor da diversidade de género, por exemplo, mas o pensamento das empresas que queiram crescer, o género vem por acréscimo, mas tem que ser diversidade cognitiva. Gente que pensa os problemas de maneiras diferentes. Todos nós conhecemos. Há pessoas que são magníficas, que pensam um problema e 80% das pessoas olha para o problema da mesma forma e há um indivíduo na sala que consegue sempre ter uma perspectiva lateral, diferente, que é interessante e que acrescenta. E, portanto, são essas pessoas que nós queremos ter no board. Não é? Temos que ter o máximo possível. Agora, depois são mulheres, se são homens, isso é importante e deve ser priorizado, mas a prioridade primeira é essa diversidade cognitiva. Separar o CEO e o Chair, isto já não tem quase discussão na maior parte do mundo. Os boards não devem ser muito grandes, eu conheço alguns que são gigantescos, e a questão dos staggered boards para garantir continuidade e memória
nas sucessões. Por último, só um apontamento, um modelo que criei com alguns colegas e que é para empresas que são relativamente pequenas, que estão cotadas, já isto são do Alternative Investment Market, mas para dizer que o papel do não executivo não é um papel estático, não é? Se nós formos a um código de governo, aquilo parece que é muito normativo, não é? Mas não, o executivo tem que saber em que empresa está, se a empresa tem um CEO que é fundador, se a empresa vai melhorando, vai complexificando os seus produtos e o seu modelo de negócio, depois já tem que passar a pensar na equipa, não é? Como é que vamos construir uma equipa à volta deste CEO, e assim sucessivamente. Portanto, tem um papel diferente conforme o ciclo de vida da empresa e as circunstâncias específicas da empresa. E, portanto, tem que saber ler esse contexto, para acrescentar valor nesse contexto. Não é? Portanto, particularmente aqui, acho para as nossas PMEs que queiram pensar um modelo de governo e ter o benefício de não executivos, ou as empresas PMEs, até já com alguma dimensão, têm que pensar muito bem onde é que estão e como é que vão dar esses passos de ser um CEO-centered para uma equipa executiva que funcione e que consiga levar a empresa a bom porto. Portanto, sumarizando, o board que opera enquanto agente estratégico, o governance estratégico, deve, em conjunto com o CEO e com a equipa executiva, olhar constantemente para questões de foresight e de tendências, definir um bom processo estratégico, onde haja debate, onde haja desafio, identificar quais é que são os ativos constantemente que são estratégicos, e ativos estratégicos são ativos que são únicos, que são inimitáveis, não é? Esta é a resource-based view da estratégia, que acrescentam valor, e que acrescentam valor agora e no futuro com base nestas tendências. Okay? São coisas que nos vão dar esse edge. Depois ter a capacidade de reorganizar estes recursos, portanto não podem ser recursos rígidos. Às vezes nós criamos um modelo de negócio que funciona tão bem que depois, se é preciso mudá-lo, nós não conseguimos. Porque estamos overcommitted, não é? Temos muitas com fornecedores, e portanto, às vezes quando se criam coisas, o sucesso pode às vezes trazer algumas rigidezes também. E, portanto, constantemente avaliar estas opções estratégicas, de que maneira é que isto pode influenciar a direção estratégica e a forma de pensarmos a estratégia na sua implementação. E assim termino, e muito obrigado.